Olá pessoal, eu me chamo Leandro Tavares, sou professor de matemática e aqui trago um breve resumo sobre matrizes. Então a matriz nada mais é do que uma tabela onde suas entradas podem ser números reais, números complexos, vai depender da aplicação. Então, cada entrada ela vai estar representada por dois subíndices que vão representar a linha e a coluna onde ela se encontra. Então, por exemplo, o A1 aqui significa que esse elemento está na entrada, que esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Então, por isso que nós devemos falar A11 e não A11. A mesma forma que A12 e não A12. Por quê? Esse elemento está na primeira linha e na segunda coluna. Então, essa matriz aqui tem o nome de A, e nós colocamos, em geral, em letra maiúscula. É claro que, dependendo do texto que você for estudar, pode estar com letra minúscula, enfim, isso. Mas, em geral, na matemática, nós representamos matrizes por letras maiúsculas. Então, essa matriz é uma matriz de ordem M por N, porque ela tem M linhas e N colunas. Então, a matriz é dita de ordem M por N. Temos aqui uma outra maneira de representar essa matriz. Então, A é igual a um AIJ com I variando de 1 até M, ou seja, aí representando as linhas, e J variando de 1 até N. J aqui representando as colunas. Podemos dizer que A pertence a um conjunto M de entradas reais de ordem, cuja as matrizes têm ordem M por N. Então, A pertence a um conjunto M, que é o conjunto das matrizes de ordem M por N com entradas reais. Aqui, por exemplo, poderia ser o conjunto de números complexos também. Aí seria uma matriz com entradas complexas. Então, agora vamos falar dos diversos tipos de matrizes. Então, aqui temos uma matriz retangular, que é quando o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, temos aqui um exemplo. Então, A é essa matriz aqui. Reparem que nós temos duas linhas e 3 colunas. Então, a matriz 2 por 3. Então, A pertence ao conjunto das matrizes de ordem 2 por 3 com entradas reais. Aqui temos uma matriz coluna, que ela vai ter apenas uma coluna, e nesse caso aqui tem M linhas. Então, um exemplo seria, por exemplo, B igual a 3, meio, 4. Tenho aqui uma matriz coluna. E logo aqui abaixo nós temos uma matriz linha. Essa matriz linha vai ter apenas uma linha e N colunas. Então, um exemplo seria 1, 3, 7, por exemplo. Nós estamos representando aqui as nossas matrizes com parênteses, só que nós poderíamos também representar elas com colchete, tudo bem? Então, aqui nós temos uma matriz quadrada. Então, a matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, por isso que tem esse nome, matriz quadrada, e lá a matriz retangular, porque o número de linhas é diferente do número de colunas. Então, essa matriz aqui é uma matriz de ordem N por N. E aqui nós podemos ver o que nós chamamos de diagonal principal. E a diagonal secundária, ela começaria aqui, ó.
Opa, deixa eu mudar aqui a cor. Ela começaria aqui e iria até aqui. Não vou rabiscar tudo, porque vai ficar um pouco bagunçado. Então, temos a diagonal principal e a diagonal secundária. Mas, para os nossos estudos, como o próprio nome diz, a diagonal principal será mais importante. Então, aqui nós temos uma matriz quadrada nula. É claro que nós poderíamos ter também uma matriz retangular nula. E aqui é uma matriz identidade. A matriz identidade, ela tem todos os elementos da diagonal principal igual a 1. Então, aqui nós temos um outro tipo de matriz, quadrada ainda, uma matriz triangular superior. Reparem que os elementos não nulos têm seu I, ou seja, o índice da linha maior do que o índice da coluna, e abaixo todos os elementos são nulos. E temos aqui uma matriz triangular inferior, novamente uma matriz quadrada. Desculpa, que eu falei que o A e J vai ser igual a 0 para quando o número da linha for maior do que o número da coluna. Só um minutinho. Então, aqui nós temos um outro tipo de matriz quadrada, que é a matriz triangular superior. Então, aqui nós temos que ela é uma matriz quadrada, ou seja, M é igual a N, e A e J vai ser igual a 0 para I maior do que J, ou seja, os elementos nulos vão aparecer quando o índice referente à linha for maior que o índice referente à coluna. Então, aqui nós temos um exemplo de uma matriz 3×3 que é triangular superior. Reparem que essa parte aqui lembra um triângulo, por isso o nome. Aqui nós temos uma matriz de ordem 3×3, uma matriz quadrada de ordem 3×3. Por sua vez, a matriz triangular inferior, também, novamente, é uma matriz quadrada, e o A e J vai ser igual a 0 quando o I for menor do que J. Então, aqui nós temos um exemplo, é uma matriz 4×4, onde esses elementos aqui têm esse formato de triângulo, e acima da diagonal principal, todos os elementos são nulos. Aqui nós temos um outro tipo de matriz, que é chamada matriz simétrica. Novamente, é uma matriz quadrada. E nós temos aqui que o A e J vai ser igual a AJI. Reparem o seguinte, aqui nós temos o A12, e esse aqui é o A21. Então, reparem que é o mesmo número, ou seja, o A e J é igual ao AJ1. Isso vai acontecer aqui para o A13, e aqui o A31, o A23 e o A32. Depois nós vamos voltar a falar mais um pouco sobre matriz simétrica. Operações com matrizes. Então, nós temos... Primeiro vamos falar de duas operações, a adição e depois multiplicação por escalar. Então, a adição é uma operação que envolve duas matrizes. Então, tem aqui A e B que pertencem ao conjunto de matrizes de ordem M por N com entradas reais. Então, aqui a operação adição, a gente pode representar assim como uma função que associa dois elementos de M e vai me dar um terceiro elemento de M, que também é uma matriz, né? Claro. Então, vamos clarear isso. Então, temos aqui
duas matrizes quadradas. Claro que isso poderia também ser com matrizes retangulares. Reparem que essas duas matrizes têm a mesma ordem, no caso aqui é 2 por 2. Então, eu vou somar A mais B. Então, aqui eu repito as matrizes A e B. E tenho aqui a soma. Então, 2 com menos 1 dá 1. 3 com 5 dá 8. 5 com 4 dá 9. 7 com 0 dá 7. Então, essa aqui seria a nossa matriz C, resultado da soma das matrizes. Reparem que nós fizemos apenas o quê? Somamos os elementos correspondentes. A mesma coisa aqui, ó. 1 com 7, 8. 0 mais 8, 8. 2 mais 5, 7. Menos 1 com 1, 0. 3 mais 0, 3. 0 mais 3, 3 também. E, finalmente, a última linha, 4 mais menos 2, 2. 2 mais 7, 9. Então, temos aqui as propriedades da adição. Então, essa aqui é a comutatividade. Essa aqui, a associatividade. Existência de elemento neutro da soma e existência de elemento inverso da soma. Então, vamos lá. Existência do elemento neutro, eu estou pegando uma matriz e somando com uma matriz nula. Tudo bem? Ou seja, uma matriz nula onde que todos os seus elementos são iguais a zero. E eu também posso comutar, né? Porque vale a comutatividade, então 0 mais A também é igual a A. Quando eu digo aqui 0, é a matriz nula, tá? É a matriz 0. E aqui eu tenho menos A mais A é igual a A menos A, que vai ser igual a 0. Então, eu tenho a soma de uma matriz com a sua inversa em relativo à soma, que vai dar a matriz nula. Tudo bem? Bom, continuando aqui, nós temos uma outra operação, que é a multiplicação por escalar. Então, agora eu tenho um alfa que pertence aos números reais, ou seja, um número, e há uma matriz de ordem m por n com entradas reais. Então, a operação multiplicação por escalar vai pegar um elemento de R, um elemento do conjunto de matrizes, e o resultado vai ser um elemento do conjunto de matrizes. Então, vamos aqui num exemplo que fica mais simples. Nós temos alfa igual a 3 e A é a matriz com as seguintes entradas: 5 menos 1, 4, 3, 7 e 0. Então, 3 vezes A, aqui embaixo, então vai ser 3 vezes essa matriz, né? Então, vai ser 3 vezes 5, 15, 3 vezes menos 1, menos 3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 0, 0. E temos aqui algumas propriedades também. As propriedades da operação multiplicação por escalar. Então, temos a distributiva em relação à soma de matrizes. Então, eu tenho alfa vezes A, alfa vezes B. Então, vai ficar igual a alfa A mais alfa B. Agora, a distributiva em relação a... Aqui está meio... Só completar aqui. Ó. Em relação à adição de escalares, então eu tenho alfa vezes A, beta vezes A. Então, isso vai ficar igual a alfa A mais beta A. A terceira propriedade, eu tenho aqui uma associatividade. Então, alfa que multiplica
o produto beta-A é igual ao produto alfa-beta que multiplica A. Ou seja, tanto faz você multiplicar beta por A primeiro e depois multiplicar por alfa, ou multiplicar primeiro alfa vezes beta e depois o resultado multiplicar por A. E aqui o elemento é neutro da multiplicação por escalar, que é o número 1 que nós conhecemos, né? Que é o escalar 1, que é 1 vezes A, vai dar o próprio A. Mais tarde, nos estudos de álgebra linear, essas propriedades de multiplicação por escalar e essas propriedades da adição vão nos dizer muito sobre um conjunto, mas deixamos isso mais para frente. Então, continuando aqui, nós temos multiplicação de matrizes. Então, aqui eu tenho uma matriz A, aqui eu estou escrevendo já a matriz com uma outra notação, para a gente também poder se habituar com outras notações, não ficar preso apenas uma notação. Então, é uma matriz de ordem M por N, e aqui uma matriz, a matriz B, de elementos B e J, é uma matriz N por P. Reparem que essas matrizes elas têm ordens diferentes, porém, o número de colunas dessa matriz aqui é igual ao número de linhas dessa matriz. Então, por isso, nós podemos definir o produto A por B, que vai nos dar uma matriz com entradas C, U, V e ordem M por P. Repara que M é justamente o número de linhas da primeira matriz e o P é justamente o número de colunas da segunda matriz. Então, nós só podemos multiplicar matrizes onde o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Quando eu falo primeira e segunda, é nessa ordem da multiplicação, A vezes B. E o resultado vai ser uma outra matriz de ordem M por P nesse caso, ou seja, onde que o número de linhas vai ser igual ao número de linhas da primeira e o número de colunas vai ser igual ao número de colunas da segunda. Cada elemento C de UV, ele é representado por esse somatório aqui. Então, vamos lá, que é AUK vezes BKV, com K variando de 1 até N. Então, repare que o que está variando aqui é apenas o K. O U é fixo e o V também é fixo. Então, nós vamos ter AU1 vezes B1V, mais, depois seria o AU2 vezes o B2V, até o AUN vezes BNV. Vamos aqui para um exemplo numérico que fica mais fácil. Então, eu vou pegar essa linha aqui, que é a primeira linha da primeira matriz, e multiplicar pela primeira coluna. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 0 mais 3 vezes 1. Repara que eu sempre respeitei essas posições aqui, né? Depois, vou pegar a segunda coluna, a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna. Então, vai ficar menos 1 vezes 0 mais 5 vezes 1. A terceira linha, vou mudar aqui a cor rapidinho, 0 e 4 multiplicado por 0 e 1. Então, aqui vai ficar 0 vezes 0 mais 4 vezes 1. Fazendo essa conta aqui, na verdade, essas contas aqui, que são o quê? A primeira coluna dessa matriz resultado, que é aqui, ó, 2 vezes 0, 0, mais 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 0, 0, mais 5 vezes 1, 5. 0 vezes 0, 0, mais 4 vezes 1, 4. Agora, a segunda coluna,
nós vamos multiplicar agora, novamente, todas as linhas da primeira matriz, só que agora pela segunda coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 2 vezes 6 mais 3 vezes menos 1. Menos 1 vezes 6 mais 5 vezes menos 1. 0 vezes 6 4 vezes menos 1. Então, aqui eu tenho 2 vezes 6, 12, menos 3, 9. Porque 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 1 vezes 6, menos 6. Mais 5 vezes menos 1, dá menos 5. Então, menos 6 com menos 5, menos 11. 0 vezes 6, 0. E aqui 4 vezes menos 1, menos 4. Então, aqui temos as propriedades da multiplicação de matrizes, sempre considerando que são válidas as operações, ou seja, que essa questão da ordem das matrizes, ela está sendo satisfeita. Tudo bem? Ou seja, a gente pode fazer a multiplicação. Então, nós temos aqui a distributiva é A que multiplica B mais C, então vai ser igual a AB mais AC, então distributiva à direita. Em 2 nós temos a distributiva à esquerda, C vezes A mais B, então vai ficar AC mais BC. Temos aqui a associatividade em 3, que é A vezes B, que multiplica C, e depois A que multiplica B vezes C. E aqui, o 0 vezes A, nesse caso aqui, esse 0 é a matriz nula, tudo bem? Ou seja, com todos os seus elementos iguais a 0, vezes A é igual a A vezes 0, que vai dar a matriz nula. Reparem o seguinte, que uma das propriedades que a gente sempre vê nessas operações é a comutatividade. Só que a comutatividade na multiplicação de matrizes, ela nem sempre é verdadeira. Então, nem sempre vai acontecer de A vezes B ser igual a B vezes A. Pode acontecer, claro, tem alguns exemplos que acontecem isso, mas em geral não é verdade. Por isso que não é uma propriedade da multiplicação de matrizes. Então, aqui eu tenho, se A e I pertencem ao conjunto de matrizes de ordem n por n com entradas reais, ou seja, como é o I, é a matriz identidade, a matriz identidade só pode ser o que é uma matriz quadrada. Então, essa matriz identidade, ela funciona justamente como a identidade da multiplicação. Ou seja, o elemento neutro, né? A identidade vezes A é igual a vezes identidade, que é igual... Opa, aqui eu errei. Então, vou apagar aqui para vocês. Aqui não é o I, e sim o A. Ok? Então, identidade vezes A é igual a vezes identidade, que é igual ao próprio A. Ok, então aqui nós temos a matriz transposta. Então, vamos estudar agora matrizes transpostas. Então, tem uma matriz A aqui, uma matriz retangular qualquer. A transposta, nós vamos trocar o que era coluna passou a ser linha e o que era linha passou a ser coluna. Por isso que B e J da matriz transposta vai ser igual a AJI. Então, vamos aqui um exemplo. Temos aqui a matriz A, que é a matriz 3 por 2. A transposta dela vai ser a matriz A transposta, vai ser 2 por 3. Repara que o que era linha passou a ser coluna. Então, 2, 3 era a primeira linha, passou a ser
a primeira coluna. A segunda linha era 4, 5, passou a ser a segunda coluna. E menos 1, 0 era a terceira linha, passou a ser a terceira coluna. Algumas propriedades da matriz transposta. A transposta da soma é a soma das transpostas. Então, a transposta de A mais B é a transposta de A mais a transposta de B. A transposta da multiplicação por escalar vai ser a transposta de alfa A, lembrando que alfa, que é um número real, vai ser igual a alfa vezes A transposta. E a transposta da transposta é a própria matriz. Agora, essa propriedade aqui é extremamente interessante. A transposta do produto então, vai ser a transposta da segunda vezes a transposta da primeira. Então, tem como verificar essa propriedade aqui, e uma sugestão para que vocês pensem aí é simplesmente pensar na ordem das matrizes e como isso interfere no produto de matrizes. Aqui nós temos, voltamos então às matrizes simétricas. Temos aqui uma matriz simétrica é quando ela é igual à sua transposta. Então, tem aqui uma matriz S, que é igual a IJ, N por N. Nós vimos matrizes simétricas um pouco mais cedo na aula. Então, nós temos aqui. Se nós calcularmos a transposta dessa matriz, como ela tem esse formato, reparem que aqui o A12 ele é igual ao A21. Nós vamos ver que a transposta vai ser igual à própria matriz. Por isso que nós chamamos de matriz simétrica. E a simetria nós vamos aqui em relação à diagonal principal. 3 com 3 aqui, 9 com 9 aqui, menos 8 com menos 8 aqui. E temos também a matriz antissimétrica, onde onde a transposta vai ser igual a menos a matriz. Então, nós temos aqui uma matriz A. Para que isso aconteça, na matriz antissimétrica, a diagonal ela tem que ser sempre nula, porque se ela não for nula, essa propriedade aqui não vai ser satisfeita. Então, nós temos aqui que a transposta, como vai trocar a linha pela coluna, então aqui a primeira linha era 0, menos 2, 5, então passou a ser a primeira coluna 0, menos 2, 5. Então, fazendo isso até o final, nós vamos ver que a transposta é igual a menos A. Então, aqui, 0, menos 2, 5, passou a ser a primeira coluna 0, menos 2, 5. A segunda linha, que era 2, 0, 4, passou a ser a segunda coluna, que é 2, 0, 4. A terceira linha, que era menos 5, menos 4, 0, passou a ser a terceira coluna, que é menos 5, menos 4 e 0. Repare, então, que a transposta de A é igual a menos a A. Bom, gente, então, finalizamos aqui essa pequena revisão. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na aula lá para outras dúvidas.